Bonjour, sou o Vitor Oliveira, chefe de cozinha e plant-based da Le Cordon Bleu São Paulo. E hoje eu vim trazer para vocês aqui uma receita de mac and cheese plant-based junto com Daniele Zuckerman do restaurante Green Kitchen. Olá, chefe. Tudo bom? Tudo jóia? Tudo Muito certo. obrigada pelo convite. Uma Imagina. honra estar aqui. Imagina, Muito obrigada. a honra que é nossa. Então, o processo de convidar a Daniele foi mais ou menos assim, né? Ela veio dar uma palestra sobre o Green Kitchen para a nova turma do Plant Based, que começou recentemente. E com isso, a gente conversando, né, com a coordenação, falou por que não convidá-la a fazer uma gravação, porque ela é uma pioneira nesse mundo, né? Plant Based aqui no Brasil, então nada mais justo do que chamar ela, nada mais justo do que colocar uma receita aí dela, do restaurante dela. E ela falou assim, nossa, seria uma honra colocar essa receita, que é o meu carro-chefe, é um dos pratos que mais saem e tudo mais, e trazer essa revisitada aí ao maior estilo Le Cordon Bleu. Bom, a gente vai começar aqui a nossa receita com... A gente vai começar primeiramente fazendo a nossa massa. Uma massa bem interessante, é uma receita do restaurante da Dani, do Green Kitchen. Ela trouxe essa receita pra gente, né? Pra gente conseguir trazer um pouco do conceito do plant-based de novo aqui pro nosso programa. Então temos aqui uma massa feita com tofu, dendê, semolina e farinha de trigo, certo? Exatamente. Ela traz uma textura muito diferenciada, apesar da gente ter tradicionalmente aí as massas sendo preparadas somente com farinha de trigo e água, muitas vezes, né, se usa ovo. Na cozinha à base de plantas, a gente... chegar naquela textura diferenciada que o ovo agrega à massa, a gente trouxe o tofu. E além disso, o tofu também agrega um aporte mais proteico, né? Exatamente. Então a gente acaba trazendo um a mais nutricional aí para nossa massa. Pois bem, acho que já está tudo porcionadinho direitinho aqui, né, Exato. chefe? Vamos juntar os ingredientes para fazer a receita? Por favor. Vamos lá. Eu acho que a gente, quando fala de cozinha vegetal, é muito legal a gente pensar que as possibilidades são infinitas, mas ao mesmo tempo a gente não pode esquecer que existe uma tradição envolvida na alimentação. As pessoas gostam de ter aquela memória afetiva. Então, eu achei bacana trazer o mac and cheese pelo fato dele ser icônico, pelo fato dele ser o campeão de vendas no meu restaurante, pelo fato de eu ter essa vontade muito grande de colocar esse conhecimento para além de mim mesma. Eu acho que é fundamental no mundo que a gente está vivendo consumir menos produtos de origem animal e trazer as possibilidades vegetais para o prato para cortar, né, o cara do meio do processo do alimento, porque isso faz com que a gente tenha um alimento muito mais saudável, muito mais sustentável e, ao meu ver, muito mais saboroso também. Bom, pessoal, essa aqui é uma receita bem simples de uma massa, tá? Então a gente vai realmente usar um processador para facilitar essa nossa vida, para quebrar bem esse tofu. Então a gente vai colocar todos os ingredientes no processador. A gente vai pegar o tofu, vai dar uma quebradinha nele ali dentro, acrescentar a farinha de trigo, a semolina, a água e o azeite de dendê. Então, primeiro, a gente vai colocar os ingredientes úmidos, bater um pouquinho e depois a gente vai para os secos. Aqui, dendê. Essa massa, ela pode ser feita também com outro tipo de azeite. Eu gosto de usar o dendê, primeiro pelo sabor muito particular e também para trazer um pouquinho dessa coloração, que fica muito interessante. E acaba ficando uma coloração parecida até com uma massa, dessas massas, né, com ovo que a gente utiliza, essas massas mais tradicionais. Então Exato. fica aquele amarelado bem bonito, bem bacana. Exatamente, mas a gente também pode usar um azeite e, enfim, colorir a massa com algum vegetal, substituir certeza. a água por algum suco de beterraba, por exemplo, ou espinafre, também fica muito interessante. Para trazer até aquela coloração mais amarelada, a gente às vezes, muitas vezes acaba utilizando cúrcuma. Exato, né? fica maravilhoso também. Exato, dá uma aromatizada bem interessante também.
Acho que a gente já pode bater. Podemos colocar. Tá. Opa, perdão. Vamos lá. Bom, né? Vou mostrar um pouquinho aqui a textura que fica misturando a parte líquida da receita. E aí agora que já bateu um pouquinho, a gente agrega a parte seca. Tudo porcionadinho aqui pra gente. É bom ir sempre dando uma mexidinha, exato. E a gente vai parar de bater quando ela formar uma bola. Se ela demorar muito para formar, a gente pode agregar um pouquinho mais de água, exato. Muito varia também aí de farinha para farinha, certo? Às vezes a gente acaba utilizando uma farinha que absorve um pouco mais essa quantidade de água, outras menos. Então a gente vai sempre consertando aí a textura da massa com um pouquinho mais de água, de pouco em pouco. E é muito fácil quando você usa o processador para o preparo dessa massa, identificar quando ela está pronta, porque ela realmente forma uma bolinha. E aí, esse é o ponto. A gente vai batendo, sentindo, enquanto ela está mais arenosa, a gente agrega água e ela realmente precisa formar bolinha. Esse é o indicativo de que a massa está pronta. Isso aí. Bom, textura da massa já está ficando uma massa mais compacta, uma massa mais densa. Eu vou acabar deixando ela bater mais um pouco para ativar um pouco mais esse glúten. Como a gente usou semolina, eu vou deixar ela bem lisinha, para a gente conseguir até passar no cilindro se a gente quiser, a gente enrolar, fazer uns formatos diferentes. Maravilha. No nosso restaurante a gente usa ela como pappardelle. E eu abro a massa na mão e fatio na mão. Então, de fato, a gente não precisa tanto de uma massa tão firme. Exato. Mas como aqui o chefe Vitor trouxe uma criação diferenciada, a gente vai... Com certeza. Fazer ela um pouquinho mais densa. Bom, a gente tem aqui a nossa massa, onde ela ficou bem junta. Certo. Maravilhosa. Bom, a nossa massa aqui tá numa textura bem interessante, uma textura bem maleávelzinha que a gente consegue se passar no cilindro de massa, a gente consegue abrir no rolo, a gente consegue fazer formatos diferentes. Só que essa massa ela tá com glúten muito ativado. Então, para isso, a gente precisa deixar ela na geladeira por pelo menos ali 40 minutos, 1 hora. Lembrando que quanto mais descanso, mais interessante. Às vezes, até se você tiver um tempo, fazer de um dia para o outro. Maravilha, melhor ainda. Isso aí. Exato. E ela precisa estar sempre condicionada dentro de um saco plástico ou papel filme. Para que ela não resseque. Exato. Que ela não fique criando uma película ressecada pro lado de fora. E que ela fique na mesma textura ali por igual, de fora, dentro, por inteira. Enquanto a massa fica, então, na geladeira, vamos pro preparo do molho. Esse molho é um molho que a gente faz tradicionalmente lá no nosso restaurante. A gente chama ele de cheese, mas ele não vai nenhum queijo de origem animal. A gente faz com a abóbora, cebola, caldo de legumes, castanha de caju, missô, mostarda Dijon, alho. E o chefe Vitor fez um preparo aí que foi feito especialmente por ele. Exato, mas esse aí a gente deixa ele um pouco mais ali pro final, que vai ser mais por parte da finalização do prato. A gente vai ter uma surpresinha para dar uma incrementada aqui, para dar uma revisitada nesse prato do seu restaurante. Maravilha. Então, para começar o molho... Vamos fazer? Eu vou cortar então a abóbora. Eu vou cortar a cebola. Maravilha. A gente não precisa cortar ela perfeitinha, pode ser rusticamente,
porque ela vai ser batida no liquidificador para virar o creme, né? Maravilha. Mas lembrando que quanto menor a gente corta, mais rápido cozinha, né? E lembrando também de tentar sempre ali, né, trazer um tamanho mais padrões, tamanhos mais parecidos, para que cozinhe por uniformemente, assim, né, todo o alimento por si só, para que não fique um pedaço cru, um pedaço desmanchando e tudo mais. Por mais que nesse caso a gente vai processar tudo, é sempre interessante a gente trazer esse padrão aí do começo ao fim. Perfeito. E essa massa no seu restaurante fala que faz um sucesso. Ela é a nossa campeã de vendas desde que a gente abriu o restaurante em 2018. Que legal. Realmente faz muito sucesso. Acho que a gente soube trazer texturas, né? Foi realmente algo muito disruptivo no Brasil. Não tinha um restaurante à base de 100% vegetal na gastronomia de São Paulo. Sim. Fico muito feliz. A felicidade é nossa de ter um restaurante desse nível aqui em São Paulo, para todo mundo aí que gosta dessa cozinha. Conseguir até para quem, né, quer conhecer coisas novas também, acho que vale a indicação aí, vale muito a pena ir, para abrir um pouco também a cabeça, conhecer outros tipos de gastronomia sem ser, né, essa mais tradicional que todo mundo conhece. A maioria das pessoas pensam que um prato 100% vegetal pode ser sem graça ou só pode montar um prato vegetal usando salada, fazendo coisas cruas. E a gente pode usar os vegetais em absolutamente todos os preparos e nas mesmas formas que a gente usa os produtos de origem animal, né? Os vegetais, infelizmente, nunca foram olhados com o cuidado necessário, a devida atenção, a merecida atenção. Como protagonistas. Como os protagonistas dos pratos, exatamente. Exatamente. Eu acho que eu também concordo 100% com isso. E eu acho que os vegetais, eles merecem sim esse destaque de protagonista muitas vezes, porque vegetais está aí no prato de todo brasileiro, no prato do mundo inteiro. E eu acho que vale a pena ter o carinho e esse olhar para eles da mesma maneira que a gente tem como qualquer produto animal. Exato, e a gente precisa entender que, independente da gente gostar de produtos de origem animal no prato ou não, o consumo de produtos vegetais, eles são cada vez mais necessários, urgentes. É importante que a gente olhe para os vegetais da forma que eles merecem. Com certeza. Então a gente vai começar aqui o nosso molho, certo? Maravilha. Então Por a gente favor. começa aquecendo a panela, colocando a cebola e o alho. Primeiro sempre... Se quiser uma colherzinha aqui, pra te ajudar. Obrigada. Primeiro a cebola. Tem mais espátula também aqui, se precisar. Azeite. Dá aquela leve refogada. Maravilha. Quando ela começar a ficar translúcida, a gente coloca o alho. Que a gente coloca a cebola e o alho. Vai para a abóbora. E um pouquinho de água, o suficiente só para dar aquela cozidinha nela, o mínimo de água possível, para ela ficar com uma consistência bem cremosa. Maravilha. Tá? Quem tiver caldo de legumes em casa pronto pode acrescentar isso também, fica ótimo. Bom, pessoal, enquanto isso, eu vou colocando aqui o nosso pão para dar uma secada no forno, para dar continuidade à nossa receita, certo, Dani? Maravilha. Eu vou colocar o meu pão de fermentação natural feito com levain. Esse aqui é um pão de campanha. Então eu vou pegar ele, vou colocar no forno a 150, 160 graus, até que ele fique bem crocantinho, bem tostadinho, pra gente fazer aí um pão gratato para colocar em cima para finalizar o nosso prato. Maravilha. Certo? Isso aí. A gente pode tanto fazer ele inteiro no forno, quanto primeiro bater no liquidificador e depois colocar no forno. Nos dois formatos ele funciona muito bem. Maravilha. Bom, tenho aqui o meu pão. Vou colocar um pouquinho de azeite
Se precisar, eu acerto a quantidade de azeite de gordura aí, mais ali pro final. Vou colocar junto uns pedacinhos de alho para ele ir cozinhando junto aqui com esse meu pão, para não ficar aquele gosto de alho muito forte, muito picante, muito presente. Dessa maneira ele vai ficar um pouquinho mais suave e delicado na hora que a gente for fazer o nosso pangrattato. Enquanto o pangrattato está no forno, a gente finaliza aqui o nosso molho. Eu vou colocar um pouquinho de sal. O sal eu gosto sempre de usar em algumas etapas, sempre provando, para ver se está tudo certinho. Agora eu vou colocar água, suficiente para dar aquela cozidinha. Tampar. E aguardar alguns minutinhos até que a abóbora esteja macia. Agora aqui, enquanto a nossa abóbora cozinha, né, para dar continuidade aí na nossa receita, nós temos que esperar aqui por enquanto também o nosso pão ficar mais crocantinho, ficar mais sequinho. A Dani trouxe também aí uma outra receita, né, pra gente trabalhar com as punks, pra gente trabalhar com esse mundo diverso aí. Exatamente. É muito importante que a gente olhe com carinho para as folhas verde escuras do reino vegetal. A gente tem aí uma diversidade enorme e muitas possibilidades de brincar. Falando um pouco sobre as punks, que significa plantas alimentícias não convencionais, né? Eu até gostaria que esse termo logo mais fosse mudado, plantas alimentícias muito convencionais, porque de fato elas são pouco utilizadas na alimentação do dia a dia, mas elas são plantas que surgem em vários tipos de clima, inclusive em situações muito inóspitas. Elas são as plantas que resistem ao tempo, a variações climáticas. Por isso, é uma planta tão importante para a gente cuidar, ter muito cuidado em desenvolver receitas com elas. Eu trouxe aqui para vocês hoje um peixinho, que é uma punk, uma planta alimentícia não convencional. É uma planta perene, ela dá em qualquer lugar. Tem muita gente que fala que é comida de bicho, é mato, mas ela não é nem mato e ela também é comida de bicho porque os animais são bem espertos. Eles sabem como se alimentar bem por instinto, né? Essa é uma planta extremamente nutritiva e tem uma textura única. Olha que coisa mais bonitinha. Ela tem uns pelinhos. Eles absorvem muito bem qualquer tipo de molho que a gente coloque neles. Então, eles ficam bem legais, desidratados. Muita gente usa os peixinhos empanados e fritos, né? Que é o que eu vejo por aí. Mas a gente fez uma releitura aí do peixinho empanado e a gente usa lá na minha casa esse peixinho desidratado. É um sucesso absoluto. O kale, ele também fica muito legal com esse preparo de molho que a gente vai usar. Então, a gente vai fazer os dois, talvez com o mesmo molho, talvez não. O chefe Vitor acho que vai trazer aí uma surpresa novamente. Mas eu queria mostrar para vocês como é que a gente pré-prepara esses dois, né, essas duas folhas. O peixinho, ele já estava aqui pré-lavado e o ideal é que a gente coloque ele sob algum pano, pano de prato limpo ou um papel toalha. Aqui hoje a gente vai usar o papel toalha e o ideal é que ele fique secando e que a gente faça... Eu vou usar só uma para vocês olharem, mas a gente faz, dá uma secadinha assim, dá uma batidinha com a mão, para ele poder absorver melhor o nosso creme, tá? Então você vai fazer isso em todas as folhas. Assim, né? No Brasil afora, aí, em muitos restaurantes, a gente sempre acaba vendo, como a Dani mencionou, o peixinho geralmente frito, né? Ou envolto em algum tipo de massa, ou envolto numa massa de tempurá, ou simplesmente empanado mesmo e frito. Mas daí a gente está trazendo mais aquele aporte da fritura, da gordura. Às vezes é bom, às vezes é válido, né? Mas hoje a gente vai mostrar de um jeito um pouco... Fica maravilhoso, né? Fritinho. Exato. Quem não gosta de uma fritura, né? Adoro. Mas hoje a gente vai trazer aqui ela desidratada para trazer uma textura diferente. Para mostrar que dá para fazer uma coisa bem interessante também sem usar fritura.
Exatamente. E o legal é que ela fica, né, muito mais limpa, saudável e mantém todas as vitaminas e minerais. Porque quando a gente não aquece o alimento, ele fica, de fato, muito mais mineralizado, né? Isso é interessante, muitas vezes, não necessariamente sempre, né? E com relação ao kale, eu acho interessante que vocês vejam esse pré-preparo. O que eu faço? Normalmente eu tiro esse talo do meio, com as mãos assim, rusticamente mesmo, tá? Depois de lavar, claro, higienizar e secar. Essa folha também precisa ser bem sequinha, senão ela não vai absorver bem o molho. Guardem os talos para fazer farofa, tá? É isso que eu ia falar, que o talo dela é delicioso, a gente consegue trazer ele de diversas maneiras. Como ela falou aqui, fazer uma farofa com esse talo é maravilhoso. A gente pode também dar uma picadinha nela e aproveitar a desidratadora para desidratar o próprio talo, bater ele no liquidificador e usar para temperar outros tipos de preparo. Fica muito gostoso também. Então, é isso que a gente faz com a folha de kale. A gente vai... umas também. Eba. Obrigada. E aí a gente vai tirando o caule assim. Deixa tudo separadinho. E você usa muita desidratadora no seu restaurante? Muito! A gente acaba usando para fazer, como eu te falei, esses preparos em pó para tempero, por exemplo, gengibre. Eu desidrato no restaurante, a gente desidrata também a cúrcuma, eu compro ela fresca e faço na minha desidratadora. Bom, pro nosso molho aqui então, né? Esse molho que na verdade vai ser uma pasta que a gente vai passar ali em cima tanto do peixinho quanto da kale. Exato. Certo? Ele é a base de castanha de caju. Exatamente. Suco de limão e um pouquinho de levedura nutricional. Certo? É aquilo, a gente consegue temperar ele de diversas maneiras, né? Conseguimos colocar tahine, certo? Maravilhoso com tahine. Páprica, se quiser. Conseguimos pó de cogumelo, até mesmo desidratar, como a gente mencionou, o talinho da couve, se tivesse aquele talinho já para trazer ainda mais ali, né, o sabor da couve também trazendo junto. A gente consegue brincar de diversas maneiras, a gente consegue explorar muito esse mundo, né? Sim, a gente pode até deixar de usar castanha de caju e colocar apenas um pouquinho de azeite, limão e sal, também fica bárbaro. Se quiser trazer ainda mais aqui pro Brasil, né, usar um limão cravo. Melhor Limão ainda. caipira, né, limão rosa, dependendo da região. Exatamente, fica Então, muito trazendo gostoso. cada vez mais aromas diferentes aí. Com certo? certeza. Vamos lá? Vamos. Eu também vou colocar um pouquinho de sal e pimenta nesse preparo. Tá ótimo. Beleza? Então a gente vai colocar a castanha de caju, que já foi demolhada por 8 horas, no mínimo. Eu gosto de deixar na noite anterior. Isso aí, lembrando sempre, né, para deixar as castanhas de molho para retirar o ácido fítico, né, esse antinutriente aí presente em todas as oleaginosas no geral, e também para mudar a textura, né, porque daí ele fica muito mais macio e a gente consegue triturar, ter uma textura mais delicada, mais lisinha. Exatamente. O antinutriente, ele impede a absorção das vitaminas e minerais da castanha. É necessário tirar a água do demolho da castanha de caju, porque, como o chefe Vitor disse, esses antinutrientes, eles saem com o demolho e eles ficam na água. Repare até que a água começa a ficar escura, começa a ficar meio com uma coloração diferente. Por isso que não é legal utilizar sempre água de... Quando colocou alguma leguminosa, algum cereal, alguma oleaginosa de molho, essa água sempre descarta. Aqui é a levedura nutricional, que é um ingrediente chave na culinária à base de plantas. Ele traz um sabor muito diferenciado, que lembra um pouco o queijo, né? Exato. Puxa aquele umami do queijo, né? Puxa aquela coisa. A levedura nutricional, para quem não conhece, é um fermento, entre aspas, morto. Ele perde a funcionalidade de um fermento e aí por isso que ele acaba ganhando esse sabor aí mais puxado pro queijo, pro parmesão e tudo mais. E aí a água a gente põe o suficiente para cobrir a castanha, tá? Ó, cobriu, acabou. Maravilha. O mínimo possível. Falando em água, eu vou colocar um pouquinho mais de água ali na abóbora para que ela não seque tanto. Maravilha, obrigada. E
Pimenta e sal a gosto sempre. Eu gosto de colocar o mínimo de sal e pimenta e depois que eu termino o preparo, eu vou provar para ver se precisa acrescentar mais. Sal é sempre mais fácil acrescentar do que tirar, né? Exato. Bom, para bater ele aqui agora, Exato. vamos devagarinho. A gente vai bater isso aqui até virar uma pasta. Exato. Certo? E não necessariamente precisa ficar muito liso, tá? No caso do creme de castanha do mac and cheese, o legal é que a pasta fique bem lisinha. Nesse caso, ela pode até ficar um pouco quebradinha, depois que desidrata, ela dá uma textura interessante. Então, não necessariamente você precisa chegar nessa textura do outro molho. Quando eu vi que a Le Cordon Bleu estava inaugurando um curso de preparação de chefs para esse mercado, eu me emocionei, porque desde 2018 que eu venho batalhando para formar equipes dentro da minha cozinha, porque eu não tenho simplesmente uma formação aqui no Brasil. Eu tenho muitos projetos acontecendo ao mesmo tempo aqui no Brasil, muita gente interessada. Eu te digo que a gente tem hotéis e restaurantes de alta gastronomia muito interessados em ter pessoas com essa formação e me alegra muito essa sensibilidade de entender as mudanças do planeta e saber o que está acontecendo e pegar o que é de mais vanguarda no mundo para aplicar nas escolas. Eu estou encantada. Bom, aqui o nosso pão já está bem crocante, ele já ficou pronto. Maravilha. O meu alho já está bem assadinho. Tá? Meu pão bem crocantinho. Vamos primeiro aqui, enquanto então a Dani vai finalizando aqui o peixinho a kale, eu vou finalizar esse meu pão gratato, certo? Maravilha. Isso daqui não tem muita dificuldade, a gente tem que usar as mãos e passar o peixinho bem passadinho nessa pasta. Como ele absorve bastante molho, o ideal é sempre dar uma passadinha na mão assim. E é isso. O kale, ele, por ser mais repolhudo, eu normalmente passo, né, com mais vontade. Isso aí. E aí eu deixei ele bem grosso, o molho. Isso daqui vai ficar, que vocês não imaginam, que delícia. Bom, aqui na receita de hoje a gente vai estar, utilizando uma desidratadora. Uma desidratadora, ela mantém uma temperatura baixa, ali em torno de uns 50 a 55 graus, como o nome mesmo já diz, ela desidrata, ela tira a umidade. Aqui na escola, no curso de Plan B, a gente acaba utilizando o nosso forno, que ele chega de 30 graus até 300 graus. Então a gente acaba tendo uma temperatura também constante, a gente acaba escolhendo a temperatura que a gente quer dependendo do insumo em que a gente vai desidratar. Como aqui nesse caso a gente está trabalhando com folhas, e folhas tem muito essa parte da clorofila, a gente acaba sempre desidratando entre 55 e 60 graus, 65 no máximo. Acima disso, a clorofila começa a desnaturalizar, elas começam a se perder. E para manter esse verdinho bacaninha, esse verdinho bonito dela, a gente acaba deixando essa temperatura bem baixinha por mais tempo, um tempo mais prolongado, para a gente ter essa textura crocante dela aí. Hoje eu fiz a massa, esse preparo do kale um pouquinho mais
grossinho e eu acho isso muito legal, porque ela vai trazer uma textura diferente da que eu trouxe aqui para você já pronta. Essas folhas, elas vão ser desidratadas por, em média, de 5 a 10 horas. 5 a 8 horas. E isso faz com que essas folhas preservem muito bem, por muito mais tempo do que o normal. Se elas estivessem frescas, elas durariam aí uns 3, 5 dias, né, frescas. Com certeza. Desidratadas, elas ficam por muito mais tempo, de 10 dias a 15, mais ou Por menos. exemplo, né, você em casa que não tem uma desidratadora, não tem um forno desse aqui, tem um forno convencional de casa que a temperatura chega ali em torno de 90 graus, 100 graus, como que a gente consegue chegar no resultado similar a esse, tá? Claro, pode ser que ele fique uma temperatura um pouco mais alta, que ele perca um pouco de coloração, mas o resultado final vai ser bem similar, tá? A gente faz aquele esquema que as avós faziam, né? Quando ia secar um suspiro, um merengue. Deixa o forno, a porta do forno entreaberta, temperatura mínima, coloca uma colher de pau aqui no forno e deixa ele ligado aí 3, 4, 5 horas, você vê que o resultado vai ficar bem semelhante. Bom, para finalizar esse meu pangratato aqui, que meu alho tá cozido, meu pão tá bem tostadinho, eu tenho aqui limão siciliano e limão Tahiti, um pouquinho mais de azeite. Eu vou utilizar um processadorzinho aqui. Vou colocar os meus pães, os meus alhos. A gente pode colocar um pouco de salsinha também. Verdade. Fica uma delícia. Fica bem interessante, fica bem interessante. Manjericão. Aqui a criatividade pode ir longe. Ir assim, longe. Né? A gente consegue temperar isso aqui com cominho, coentro, enfim. A gente consegue Za'atar. trazer za'atar, a gente consegue trazer diversos temperos aí. Vou colocar um pouquinho mais de azeite, umas raspinhas de limão Tahiti, umas raspinhas de limão siciliano, um pouquinho de sal e pimenta do reino. Maravilhoso. E a gente está usando esse pangratato hoje para o mac and cheese, mas ele também cai muito bem para a finalização de uma série de outros pratos, né? Até para salada funciona legal. Claro. E dá para deixar, você fazendo uma grande quantidade, você consegue deixar guardadinho aí dentro de casa e finalizando qualquer prato que você tiver no dia a dia, fica, ó, maravilhoso. Show de bola. Cuidado que vai fazer um barulhinho agora. Maravilhoso. Ficou ótimo. Eu gosto quando fica um pouquinho rústico, assim, com alguns pedaços um pouquinho maiores, mas vai do gosto do freguês. Com certeza. Vou terminar aqui batendo o meu restante. Finalizado o pangratato. Vou dar uma provada para ver se falta sal, se falta pimenta, ou mais umas raspinhas de limão. Tá perfeito. Bom demais. Que delícia. Vou deixar ele reservado aqui para nossa finalização. Agora eu vou olhar aqui o nosso futuro molho do mac and cheese. Por enquanto, eu posso chamar isso de sopinha de abóbora, talvez. Já tá bem cremoso, a abóbora tá bem desmanchadinha. Agora é bater no liquidificador com os outros ingredientes. Depois da abóbora, a gente vai acrescentar aqui a castanha de caju
ela vai trazer toda a cremosidade que um creme de leite tradicional traz. O missô vai entrar no lugar do sal. A gente não usa sal nessa receita, ele é substituído pelo missô, que traz, além de salgar, traz esse umami tão especial para a receita. Mostarda Dijon e o nosso Nutritional Yeast, levedura nutricional, que agrega mais uma camada aí de umami. Dependendo do liquidificador que você tem aí na sua casa, no teu restaurante, você vai precisar fazer algumas pausas para misturar bem os ingredientes. Aí você desliga, dá uma mexidinha. Aqui temos aqui o nosso querido quinoa. Passaremos então no quinoa. Perfeito. Para ficar lisinho, lisinho. Bora então passar no quinoa? Maravilha, muito obrigada. Maravilha. Agora a gente vai começar o processo aí de abrir a nossa massa. A gente vai começar a modelar essa nossa massa. Temos aqui a nossa massa, que ficou descansando por umas 2 horas mais ou menos, tá? Eu vou agora pegar pequenos pedaços. Vou pegar também, tá? Se você quiser me ajudar aqui nessa. Sim. A gente vai enrolar. Se ela estiver muito gelada e começar a ficar meio quebradiça, dá uma esquentadinha de leve, que ela começa a ficar um pouquinho mais maleável. E agora a gente vai abrir aqui. Chefe Vitor, ele alterou um pouquinho a minha receita para fazer algo surpreendente. Tô super feliz e louca para aplicar em casa também. Isso aí. Tradicionalmente, eu faço a massa em casa para abrir na mão, gosto de cortar na mão, porque esse é o tipo de prato que eu normalmente faço quando convido os amigos para vir em casa. Sim. E a gente adora finalizar essa massa juntos, dentro da minha cozinha. Ah, mas agora você consegue colocar eles aqui para fazer desse formato também? Adorei! Por que não? Adorei, pois é. Aqui a gente vai fazer um formato de torsade. Ou tem até quem chame ele que é quase um fusilli, ele lembra muito um fusilli. Só que a gente vai fazer ele bem artesanalzão. Um por um. Como a gente está trabalhando com uma massa com uma quantidade de semolina bem grande, o glúten tende sempre a ativar. Toda vez que ativar o glúten, o ideal é descansar. Se por algum acaso você vê que ela está retraindo demais, deixa ela paradinha por um tempinho. A minha massa ela não está retraindo tanto. Eu vou cortar mais ou menos aqui todos do mesmo tamanho. É muito legal fazer massa rústica, né? Ainda mais com essa textura. Exato. Essa massa tem uma textura excelente para isso. Você já tinha visto massa com tofu? Nunca. Primeira vez. E fiquei encantado com essa massa. Tenho aqui uma agulha, mas pode ser um palito de churrasco, pode ser qualquer palito de madeira que você tenha na sua casa ou um de aço inox. Eu só dou uma leve ajeitada no formato. Eu pego a minha agulha, seguro a pontinha, enrolo com a minha mão e eu tenho o formatinho aí do meu torsade. Se sua massa estiver um pouquinho úmida ainda, pode dar uma boa polvilhada com farinha de trigo ou semolina, para que ela não grude na sua agulha aí, no seu palitinho. Eu
acredito que essa receita é uma receita de dificuldade fácil para média. Não tem nenhuma dificuldade mirabolante. A dificuldade, se for seguir exatamente a receita, é fazer a massa bonitinha. As primeiras sempre saem um pouquinho mais tortinhas, depois, continuando fazendo ali, né, na insistência, ela vai saindo mais bonitinha. Porque cozinha é isso, é repetição, repetição e repetição. Então, eu acredito que essa receita é uma receita fácil para média, porque tem muitos elementos, mas são elementos fáceis. O meu ficou diferente do seu. Não, tá certinho, tá certinho. Vou treinar um pouco mais. Acaba com essa daqui. A ideia é abrir ele bem fininho. Preciso observar um pouco mais você. Só abrir um pouquinho mais fininho. Tá. Vou deixar esses aqui para ver minha evolução. É treino, isso aqui é reprodução, mas isso aqui é legal porque caso você tenha aí, né, filhos ou mesmo trazer os amigos para fazer isso, coloca uma bola de massa na frente deles, fala assim, vamos todo mundo brincar de massinha. Uma bola de massa, um vinhozinho, uma música boa. É isso aí. É, isso daqui é uma delícia. Cada um vai aqui brincando, jogando conversa fora. Maravilhoso. Eu vou colocar aqui uma água já para começar a ferver. Aqui, uma outra parte aí da nossa receita. No restaurante da Dani, ela usa cogumelo Paris ali para dar uma incrementada nessa massa. Aqui nós utilizaremos um cogumelo nativo amazônico, tá? Um cogumelo Yanomami, que vem aí do conhecimento das tribos Yanomami. Então é um cogumelo que tem uma textura bem interessante, um sabor bem forte. Muitas vezes aqui, né, para trazer aqui para São Paulo, como a escola aqui fica localizada em São Paulo, a gente acaba encontrando ele só desidratado, onde nós reidratamos ele. E agora a gente vai fazer um salteado com um pouquinho de azeite, sal, pimenta, coisa bem simples, mas para dar também um pouquinho mais de textura aí nesse nosso prato, certo? Bom, um pouquinho de azeite. Vou deixar esse azeite dar uma boa esquentadinha. Tenho aqui o meu cogumelo Yanomami. Vou dar uma boa refogada aqui nesse cogumelo. Um pouquinho de pimenta. Sal. Esse cogumelo Yanomami, ele é fácil de encontrar aqui em São Paulo? Ele não é a coisa mais fácil de se encontrar, mas existem lojas aí já que você acha ele com maior facilidade. Muitas vezes em mercados onde a gente encontra produtos brasileiros, mais da região do Norte e Nordeste, a gente acaba encontrando com mais facilidade. Talvez na internet, né? Internet acha bem fácil, mas é aquilo. Se em casa você não tiver um desse, vai deixar de fazer a receita por causa disso? Não. A gente pode sempre substituir aí, né? Um cogumelo, um Paris, um shiitake grelhado mesmo. A gente consegue substituir ele aí por qualquer tipo de cogumelo. Vou abaixar um pouquinho meu fogo. Como o cogumelo Yanomami ele tem um caulezinho que é um pouquinho mais durinho, eu vou colocar um pouquinho de caldo de legumes, só para ele dar uma cozinhadinha de leve, ele tem uma textura que ele aguenta aí passar por esse processo de cocção. Bom, vou deixar aqui esse meu caldo de legumes aqui dar uma boa evaporada. A minha água está aqui já preparada para ferver. Massa de macarrão, água e sal. Bom, para ganhar aí um tempo, eu já tenho algumas massas que a gente fez aí antes. Esperar ali a minha água ferver. O meu cogumelo, caso eu sinta ali que ainda falta um pouquinho, a gente consegue sempre adicionando um pouquinho de caldo. Bom, eu tenho a minha massa, minha água fervendo. Vou
vou pôr meu macarrão ali dentro. Quantos minutos? Vai ficar aqui em torno de 1 a 2 minutos. E como a gente está falando de uma massa fresca, a gente não precisa de muito mais do que isso. Então, esse aí é o essencial para essa massa cozinhar. Eu dou só uma mexidinha de leve, só para que eles não grudem uns nos outros. Deixo aqui. O meu molho está pronto, o meu cogumelo está finalizando, meu macarrão está aqui terminando a cocção, meu pangratato está pronto. Maravilha. Eu tenho ali um temperinho a mais para finalização. Eu vou tomar a liberdade de empratar ele de um jeito diferente, de trazer favor. de uma honra. maneira provavelmente diferente do que é a do seu restaurante, Perfeito. tá? Eu vou tirar a minha massa, vou transferir aqui para uma frigideira. Eu quero um pouquinho dessa água, dessa minha cocção, que essa água da minha cocção tem muito amido. Então eu vou pegar umas colheradinhas aqui dessa água. Meu cogumelinho, eu vou deixar ele aqui parado por enquanto. Eu tenho aqui meu macarrão, um pouquinho da água do cozimento, um fiozinho de azeite. Como ali estamos usando as raspas do limão no pangratato, eu vou só finalizar um pouquinho dessa nossa massa com um pouquinho de suco de limão, porque esse suco de limão também ele vai dar uma quebrada na gordura do nosso molho. Maravilhoso. Envolver ele nessa água com suco de limão, ele vai soltar amido da cebolinha, da farinha, vai já começar aqui já a criar um molho por si só. Então, um pouquinho de pimenta. A gente pode colocar também um pouquinho mais de caldo de legumes nesse... Exatamente, que é o que eu vou fazer agora. Maravilha. Um pouquinho desse meu molho, desse meu creme, um pouquinho do nosso caldo de legumes para ir ajustando textura. Bom, agora a gente vai para a nossa finalização aqui. A gente tem o nosso macarrão que está bem encorpado aqui com esse molho de limão, com essa redução de limão, com a própria redução dos amidos. Muito obrigado. Como eu mencionei, eu vou fazer um pouco diferente aí, né, do que a gente serve no seu restaurante. Curiosíssima. Vou tomar essa liberdade aqui. Por favor, uma honra para mim. Eu vou colocar um pouco desse nosso molho aqui no meio. Vou dar uma espalhadinha. Vou entrar aqui com o meu macarrão, Que já tá muito bem temperado. que já está muito bem temperado. O nosso pangratato. O nosso cogumelinho aqui, Yanomami. Vou finalizar aqui com um pouquinho de harissa para trazer uma picância aqui em todo esse mac and cheese. Harissa é um mix de especiarias, ele bem temperado, muitas vezes ele tem semente de erva doce, cominho, coentro, então é algo bem perfumado, é algo bem aromático, que casa muito bem com essa espécie de molho de queijo aí que a gente acaba fazendo com a castanha de caju. Vou finalizar para trazer um verdinho com o nosso crocante da couve kale e do peixinho. O que tá achando? Tá bonito? Eu tô encantada. Tô achando muito legal. O peixinho e a kale vão trazer aí uma crocância, vão trazer essa complexidade aí no sabor, trazendo aí também esse universo punk pro nosso prato. E seguindo nesse universo punk, eu tenho aqui uns brotinhos
de trevo roxo. Que traz um azedinho. Exato, o trevo roxo ele tem esse azedinho, ele tem essa coisa que te faz salivar. Nossa, bem muito interessante. gostoso, muito legal. E para dar uma Parabéns. cor e para dar uma enfeitada, para ficar algo bem delicadinho, eu tô trazendo aqui umas flores de boragô. Temos aqui o nosso mac and cheese. O revisitado dessa receita, na verdade, surgiu quando ela mandou a receita pra gente. Eu acabei não experimentando, mas eu fiz testes, eu testei a receita dela e eu fui adaptando, eu fui reinventando e criando maneiras diferentes aí para chegar no resultado que a gente chegou hoje, tentando deixar ao máximo o que é o original. Mudei o formato da massa, mudei um pouquinho a textura da massa, mudei uma coisa ou outra para elevar aí, para trazer um nível mais de alto nível aí da gastronomia plant-based, mas não tirando o foco do que é plant-based, do que é o prato dela, do que é todo aquele sabor que já tinha envolvido. Vamos lá? Vamos. Provar? Tô bem curiosa. Lá. O limão siciliano, antes de entrar com o molho, fez toda a diferença. Que delícia. Aquele mocinho, ele vem, traz aquela acidez, aí vem o dulçor da abóbora e da castanha no fundo. Pode comer tudo? Por favor. Fique à vontade. Uma honra Uma honra minha. ter meu prato revisitado por você. Que isso, a honra é minha. Muito Que bom, obrigada. fico contente. Bom, esse foi o nosso Mac and Cheese Plant-Based. Não percam o próximo episódio. Bon appétit. Merci.